Olá, guardiões da noite e amantes do inexplicável. Sejam bem-vindos ao Mistérios à Beira da Fogueira. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar nosso canal. E tenha uma excelente história, obrigado. A névoa fria e cortante das montanhas do Atacama, no Chile, descia como uma respiração gelada sobre o pequeno vilarejo de San Pedro. Não era a névoa comum. Essa era densa, quase palpável, e carregava o cheiro de sal e poeira. Foi lá, em uma casinha de adobe isolada, que Alejandro, um jovem documentarista, buscava inspiração. Alejandro era um cético. Sua câmera já havia registrado hospitais abandonados e rituais macabros. Mas o Vale da Morte, um local que os guias turísticos evitam à noite, tinha uma aura diferente. Os moradores mais antigos falavam de um ser, o Ecos da Pedra, uma criatura que se manifestava através dos ecos, distorcendo vozes e sons até a loucura. Pura superstição, Alejandro havia pensado ao alugar a casinha. A história oficial era de uma mina que colapsou. As lendas, no entanto, contavam de gritos que vinham do vale, de pessoas encontradas com a pele pálida e de um silêncio sobrenatural que se abateu sobre o local. A primeira semana foi tranquila. Alejandro explorava a região e editava o material. O único som que quebrava o silêncio era o farfalhar das folhas. Foi na segunda semana que as coisas mudaram. Alejandro estava revisando um áudio do vento quando um eco estranho, metálico e arrastado pareceu se sobrepor. Deve ser um problema no microfone, ele pensou. Naquela noite, um som o despertou. Não era o uivo de um coiote, era um arrastar suave vindo de fora. Ele se levantou, pegou a lanterna e abriu a porta com cautela. "Olá", ele chamou. Um eco respondeu. Não o seu próprio, mas um outro, mais profundo, e vindo de um ponto que parecia estar atrás dele. Alejandro se virou abruptamente, a lanterna varrendo a escuridão. Nada, apenas a névoa e o silêncio que se tornava opressor. Ele voltou para dentro, trancou a porta e tentou se convencer de que era apenas o vento. Os dias seguintes se tornaram um jogo psicológico torturante. Os ecos, eles estavam em todo lugar. Ele falava, e sua própria voz era repetida, mas com uma entonação sutilmente diferente. Ele começou a gravar tudo, cada som, cada suspiro. À noite, ele se sentava diante do computador, ouvindo atentamente. Nos espaços silenciosos havia sempre um eco sutil, uma sombra sonora que parecia se aninhar nos cantos das gravações. Uma noite, Alejandro estava editando uma entrevista que fizera com uma senhora. Ele se alimenta do que você tem de mais precioso. A velha havia balbuciado, da sua voz, do seu som, até não sobrar nada, só o vazio. Alejandro pausou a gravação. O silêncio, e então um sussurro claro vindo do áudio, repetindo as últimas palavras da velha. Era grave, arrastada, e parecia ter um quê de malícia. Só o vazio. Seu coração disparou. Isso era real, e estava ali, nas suas gravações. Ele passou a dormir com a câmera ligada. A paranoia se instalou. Ele evitava falar, temendo que sua voz fosse roubada. Uma tarde ele se aprofundou em uma parte mais isolada do vale. Ouviu o choro de uma criança. Ele chamou, "Tem alguém aí?" O choro parou. E então, um som de pedras sendo arrastadas, pesado vindo de uma ravina. O choro recomeçou mais alto vindo da sua esquerda. Ele girou, confuso, a câmera tremendo. O som de passos pesados na areia se tornou inconfundível, cercando-o. "Quem está aí?" Ele gritou. Um coro de vozes respondeu. Sua própria voz, repetida e distorcida por dezenas de gargantas invisíveis. "Quem está aí? Está aí? Aí?"
Aí, o pânico dominou. Ele correu, tropeçando. Os ecos o perseguiam, cada som de seu corpo sendo repetido, multiplicado. Sentiu uma dor no tornozelo e caiu rolando por uma duna. Ele conseguiu se levantar e percebeu que havia chegado a uma planície com um monólito de sal. E então ele viu, não o ecos da pedra, como imaginara, mas algo muito mais terrível. Uma silhueta alta, magra e disforme, com buracos escuros no lugar dos olhos. E uma abertura irregular, que se contorcia como uma ferida. Dessa abertura emergiu um eco. O choro da criança, o arrastar pesado, os sussurros da velha, e por fim a voz de Alejandro. Quem está aí? Alejandro recuou aterrorizado. Ele se lembrou das palavras da velha. Ele se alimenta do que você tem de mais precioso, do seu som, da sua voz. Se a criatura se alimentava de som, talvez o silêncio fosse sua única defesa. Com o tornozelo latejando, Alejandro se forçou a ficar imóvel. Ele fechou os olhos, ouviu o arrastar pesado se aproximar, sentiu um ar gelado e fétido. Algo roçou em sua pele, algo áspero e frio. A criatura estava a centímetros dele. A abertura irregular se contraía e expandia, como se estivesse saboreando. Alejandro sentiu um desespero avassalador. Em um ato de pura adrenalina, ele levantou a câmera, a apontou e, em vez de fugir, ele abriu a boca e não emitiu um único som. Ele se forçou ao mais absoluto silêncio. E a criatura parou. Ela parecia confusa. Os ecos ao redor também cessaram. Alejandro, em um silêncio torturante, ligou o flash da câmera. A luz branca irrompeu, e a criatura soltou um guincho horrível, recuando abruptamente. Ele conseguiu cambalear e correr, sem olhar para trás, até que a criatura ficasse para trás, engolida pela névoa. Ele chegou em casa, trancou a porta e despencou no chão, ofegante. O sol já despontava, mas o terror permanecia. Ele abandonou o projeto, fugiu do vale, mas o terror não foi embora. No carro, ligou o rádio. A música foi cortada por um chiado e a voz grave sussurrou, só o vazio. A criatura não se alimentava de som. Ela se alimentava do medo. E o medo de Alejandro agora tinha um eco que o seguiria para sempre, esperando o próximo momento de silêncio para se manifestar. A última coisa que ele ouviu, antes de se perder na solidão, foi um eco de sua própria risada, distorcida e carregada de uma loucura que não era sua. Obrigado por assistirem até o final e não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história.